O Banco do Brasil anunciou dividendos, divulgou o resultado do quarto trimestre de 2022 e soltou um guidance para 2023 que também é muito bom. Bem-vindo ao canal Top Ações, like no vídeo, se inscreva no canal também ativando o sino e vamos ver os números aqui excelentes do banco, impressionante, tá? Então, começando aqui com o básico, que foi o dividendo, né? Então aqui 24 centavos de dividendo, mais aqui o JCP de 58 centavos. Vamos ver o quanto que dá líquido, tá? A posição acionária você tem que ter a ação dia 23/2. Então está aqui o dividendo do Banco do Brasil, dando 82 centavos bruto, dando aqui 2% de yield. Porém, a gente gosta de ver mais o líquido, né? Então, o Banco do Brasil, para quem tiver as ações dia 23/2, vai ter direito a receber os dividendos dia 3/3, 73 centavos líquido por ação, dando 1,81 de dividend yield. A cada aí 55.200 investidos, você vai receber R$1.000, é apenas a título de exemplo, tá? Então, 1,81 de yield aí por ação. Então, o Banco do Brasil divulgou o resultado do quarto trimestre de 2022, foi um resultado acima do esperado, foi um ótimo resultado, aumentando o lucro líquido em relação ao trimestre do ano passado em 52,4% e em relação ao trimestre anterior em 8,1%, que era esperado até que ele fosse em linha com o terceiro trimestre, até um pouquinho abaixo, e foi acima, né? E a gente vê aqui 2022 ele fechando então com 51,3% acima do ano inteiro. Isso tudo com o Americanas, que teve aqui uma provisão de 50%, e diga-se de passagem, a provisão aqui, o impacto da Americanas foi um pouco maior do que a gente esperava. Mesmo assim, a Americanas aí ficou engolida pelo bom resultado do banco, e teve aqui crescimento em várias frentes, nós já vamos dar uma olhada, tá? Surpreendente que parece que tudo que o Banco do Brasil tá pondo na mão tá virando ouro, né? Então a gente vê aqui a margem financeira, ele vem numa recuperação aqui do grande vilão de todos os bancos, que é a tesouraria. Ele já começou a recuperar no meio de 2022, muito antes dos outros. Parece até o Banco ABC, que também teve esse desempenho, está voando aqui, um aumento de 140% em relação ao ano passado, mais 7,7% em relação ao trimestre anterior. Esse resultado da tesouraria, lembra quando a Selic está em alta, voando assim, subindo muito, é ruim para os bancos. Ela deu uma estabilizada e o banco já começou a acelerar muito o retorno aqui. Receita financeira com operação de crédito aumentando bastante também. Então o banco aqui ele consegue uma margem aumentando 44,9% em relação ao ano passado e 9,7% em relação ao trimestre anterior. Spreads muito interessantes, inclusive spreads aqui ajustados ao risco em 3,2 ele manteve aqui mesmo com o cenário de inadimplência, né? Então provisão, uma grande loja aí do varejo, que ninguém sabe quem é, teve aqui uma provisão que impactou em 788 milhões, isso aqui representou 50% da exposição ativa, e aqui que vem a surpresa. Para mim o número era um pouco menor do que havia divulgado, aí era um pouco menor que isso a exposição, mas enfim, passou, é batido aqui, tá? Então aumentou aqui a provisão, né? Como nós já vimos, 72% em relação ao ano passado, 44% em relação ao trimestre anterior, e nada assim de grande preocupação. A carteira ampliada segue crescendo, né? Então se você vê a inadimplência se contendo ali, se resistindo, a carteira também cresceu, mas deu uma crescida um pouquinho mais tímida, vamos admitir, mas mesmo assim cresceu, né? Cresceu aqui no geral, onde a externa deu praticamente uma lateralizada, o agronegócio continua indo muito bem, passou dos 300 bi, vai 310 aqui quase, o pessoa física deu uma aumentada mais suave. A gente tem que ver como vai ser no novo governo, se vai tomar cuidado aqui. Tem que tomar cuidado, tá? Aqui que foi a segurada do banco. Achei muito interessante para segurar na inadimplência também. A gente vê a jurídica também aumentando aqui pouco, né? Olha só como deu uma desacelerada. Então, é importante continuar essa cautela nessas duas linhas aqui. Agro, pelo visto, o negócio não pega ruim nunca, né? Em termos da qualidade de crédito, houve um aumento de 2,80 para 3. Assim, foi em linha com o que eu esperava pelo que a gente viu nos outros bancos. Porém, vale destacar que ele tá indo muito bem, né? Ele já vinha performando muito bem e conseguiu resistir. Então isso aqui é ótimo, né? 3 tá ótimo, essa inadimplência, conseguindo segurar muito bem, tem que continuar desse jeito. E a cobertura deu uma leve reduzida aqui, e aí é sinal de alerta para não continuar diminuindo. Mas tá boa ainda, tá bem gordinha aqui, tá interessante. Vamos acompanhar como é que vai ficar essa inadimplência, que é um risco para qualquer banco. Não adianta também achar que o Banco do Brasil é imune. Se a situação piorar muito, pode pegar ele. Mas por enquanto tá muito bem aqui, né?
E a gente vê a receita de prestação de serviço, só para não dizer que, puxa, tudo foi perfeito. Aqui, ó, teve uma regressão aqui em relação ao trimestre anterior, mas quando a gente olha em relação ao ano passado, que é o que importa, foi um aumento de 8%, então também não foi ruim, né? Poderia ser melhor a prestação de serviços, mas não foi ruim, foi ok aqui. Então também não dá para falar que foi ruim. A despesa administrativas deu uma aumentada aqui, né? Como a gente pode ver, aumentou em outros e também no pessoal, mas assim, foi em linha, acho que não tem um problema aqui não. As projeções corporativas acabaram então sendo batidas aqui um pouco acima do guidance, né? E com Americanas de surpresa, olha só, você vê, né? Então ele ia fazer aqui próximo quase aí do topo do guidance dele. Ele ia fazer aqui o topo, né? Se não fosse Americanas, né? E dando uma olhada nas principais participações do banco, a gente já sabia que estava indo muito bem, né? Ele tem aqui diversas participações, algumas foram mais ou menos neutras, como o Banco Votorantim e tal, e outras aqui, a BB Investimentos, ele promete bastante, já deu uma aumentadinha, é promissor isso aqui, no BBD eles falaram muito disso para 2023, tá? Enfim, então temos algumas participações que a gente vai ficar de olho e também temos aqui a parte da Cielo, né? A Cielo foi muito bem aqui, uma recuperação muito forte, e também a Cateno, que é uma participação que tem junto com a Cielo, ela tem duplamente exposição a Cateno, dentro da Cielo e via Cateno diretamente, também foi muito bem, muito promissora essa linha aqui. Então você vê que as participações do banco também estão indo bem, e a BB Seguridade, vocês sabem, né? Voou também, então parece que onde o Banco do Brasil está pondo a mão está virando ouro, né? Também tem o Banco Patagônia, também não poderia deixar de subir aqui, tá tudo subindo no Banco do Brasil, inacreditável, né? As transações aqui nos canais digitais seguem aumentando muito, então ele dá sim o foco nisso, os outros canais vai diminuindo, então não é um banco que está largado aqui na digitalização, tá atento a isso. E aí nós temos o fato relevante para 2023, um ótimo guidance aqui, né? Que prevê um aumento na carteira de crédito de 8 a 12, aumentando empresa, aumentando pessoa física, aumentando mais ainda, o agronegócio vai seguir voando, as margens boas. Olha só que impressionante, as provisões eles pretendem até fazer de repente menos do que em 2022, impressionante isso, aí a receita e tal, e nós temos aqui o lucro indo de 33 para 37, fantástico isso, né? A gente vai fazer os números aqui de dividendos, mas a princípio eu vou acreditar nesse guidance aqui e depois a gente vai tentar estudar como é que vai comportando aí o resultado do Brasil de modo geral, até mesmo do banco no primeiro trimestre, a gente vai ajustando esse dividendo aí previsto, que a gente sabe, a gente consegue prever os dividendos, né? E observando o valor intrínseco de Graham do Banco do Brasil antes desse resultado do quarto trimestre, estava em 95,50, com uma margem de mais de 140%, e agora com o resultado melhorando o lucro, nós vamos ter ainda um Graham ainda melhor, com uma margem ainda maior. E o PVP eu não vou nem estar atualizando aqui, mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês o Graham daqui a pouco, atualizado pelo lucro por ação. Vocês vão ver que está bastante gordo, mas a gente tem que refletir o seguinte: será que esses lucros vão se manter assim? Porque o valor intrínseco de Graham é uma margem de segurança que vê a foto atual. Ele não quer saber o futuro do lucro e nem se vai cair, se vai subir o lucro. Ele vê o que tem hoje. E pelo que tem hoje, o banco está muito barato. Mas vale destacar que ele está no momento auge aí, né? Mas mesmo diante de um cenário desafiador no mundo e no Brasil, o Banco do Brasil está indo muito bem. Então a nossa aposta é que ele vai continuar indo bem perante esse momento de desafio dos bancos e que não vai ter intervenção política. Então, vai cada um aí de imaginar o seu desconto que você quer pagar pelo valor intrínseco de Graham, né? Sempre tem que ter um cuidado, vale usar outras formas aí, como o preço teto, às vezes os valores justos de corretoras também, nós já vamos dar uma olhada. Então, pelo preço teto dos últimos 5 anos, nós temos aqui, ó, R$40 de preço justo, de dividendos aí passados da empresa. Então, ela está praticamente no preço. Só que como ela vem crescendo os dividendos ao longo dos anos, de ver uma recuperação do banco, e é um dividendo saudável, não aquele que realmente iria cair, porque a empresa tinha bastante coisa para estar arrumando, aqui é um dividendo saudável. Então é bem interessante para a gente traçar o preço teto para 2023, ou seja, traçando o dividendo para 2023, a gente consegue o preço teto, que é aqueles 6% de meta ali, o que for a mais tem uma margem maior, né? Então, para traçar o dividendo para 2023, não é tarefa tão complexa, já que o banco traz um payout aqui já anunciado de 40% para o ano inteiro de 2023, já tem até o cronograma aqui de pagamento, mas eu eventualmente gosto de
tentar ainda levar mais aí essa análise, como por exemplo no ano passado, no primeiro guidance que o banco levou, eu joguei no topo, eu imaginava que o Banco do Brasil fosse fazer o topo daquele guidance. Nesse momento eu prefiro aqui de 2023 manter o meio mesmo do guidance, porque está muito complexo para a gente fazer essa leitura, então eu vou do meio mesmo. Depois, quando a gente tiver uma leitura melhor, a gente pode até arriscar por ou a mais ou de repente a menos, infelizmente, caso vá ter realmente interferência, caso realmente o negócio vai ruim ou caso o negócio vai bem. Então, a gente também pode tentar trabalhar aqui no meio do guidance. Por enquanto, vou na meiota ali, que já dá uma bela de uma noção de quanto teremos de dividendos para 2023. Então, vamos ver os números. A XP havia previsto o lucro do Banco do Brasil em 8,2, a Bloomberg havia previsto em 8,1 e o guidance havia previsto ali para ela ficar no meio do guidance 8,7. Só que o Banco do Brasil foi lá e fez 9,0, fez 52,4% acima do ano passado, trimestre, né? E 10,4% acima do que, por exemplo, a XP, e basicamente o mercado estava aí prevendo, né? Então ele fecha aqui e acaba ficando com o PL que estava em 5,23, agora vai para 4,05, muito barato, um lucro por ação de 11,10, né? E a margem de Graham, que estava então em 141%, que nós vimos lá no Investidor 10, agora já vai para 184%, com o novo lucro por ação da empresa, inclusive o valor justo aqui vai para 115 por Graham, tá? E a Americanas, que teve essa exposição aqui com o Banco do Brasil, foi até um pouquinho maior do que o esperado aqui anteriormente, ele provisionou 50% e sem essa provisão, teria então ido lucro de 9,8, um lucro monstruoso, e teria fechado o ano em 32,6, né? Que coisa fantástica. E agora falando de dividendos e de preço teto, no Investidor 10 nos últimos 5 anos nós teríamos então aquele 141% de margem, quase 40% aqui de preço teto, mas no novo lucro por ação que a empresa pretende fazer em 2023, nós teríamos 12,21 no meio do guidance, que levaria a 12% de yield, né? E um preço teto de 81,43, dando uma 200% de margem. Então, e é esse dividendo que eu vou utilizar na minha planilha aqui de dividendos que eu tenho com diversas ações, tá? Para quem é membro do canal, eu vou pôr esse dividendo lá e depois a gente pode fazer os ajustes finos conforme o desenrolar das coisas, tá? No mínimo aqui nós teríamos 11,3 de yield, que ainda assim é muito interessante, e no máximo aqui do guidance seria 12,7 de dividend yield. Em termos de cotação, no último ano, o Banco do Brasil sobe 36%, o que acaba sendo pouco dado o seu ótimo resultado, mas lembre-se, é uma estatal, né? Então, ele subiu pra caramba aqui e estava indo muito bem até que a política assustou demais, né? Afinal, aquele discurso do Banco do Brasil não poder dar lucro como banco privado e o medo aqui do crédito barato, inadimplência e tudo mais acontecendo no futuro, não seria em 2023, não seria talvez nem em 2024, mas algo que ia acontecer gradativamente. O mercado já bate antes, depois ele entende que bateu demais, né? Tivemos aqui uma recuperaçãozinha. E a nova presidente, ao assumir o Banco do Brasil, ela veio com um discurso mais pró-mercado, né? Ela não veio tanto na linha do populismo, falou que sim, o Banco do Brasil tem até um papel um pouco social, mas é mais aí no setor agro, é no consignado que vai ganhar mais força. Então, assim, algo que não assusta, né? Não é a questão aí que talvez assuste, talvez crédito barato para micro e pequenas empresas, aí já começa a assustar um pouco mais. Não foi esse o discurso, então mudou um pouco o discurso, né? O Banco do Brasil simplesmente retoma boa parte da alta e agora ele está no ano aí em 36% de alta, ainda segue barato porque é um banco que está com bons resultados, fortalecido pelo setor agro, que está com baixa inadimplência e o Brasil é muito forte no agro. Comentem o que você achou do resultado do Banco do Brasil e deixa o like no vídeo e se inscreva no canal também, ativando o sino, tá? Um abraço e até o próximo. Valeu!